Eu acho que principalmente a evolução do mercado doméstico americano, acho que é a grande razão para a gente acreditar num cenário global um pouco melhor em termos de crescimento. É óbvio que tem dúvidas ainda a China, né, como a gente colocou, que é a mudança de crescimento da transição, mas do ponto de vista dos blocos, a gente vê um momento melhor já na economia americana e principalmente na economia europeia também. O Banco Central Europeu estimulando adicionalmente, a gente acha que pode ter um momento melhor de crescimento. A grande questão aí são os emergentes, Brasil, Rússia, os outros emergentes que são emergentes que estão sofrendo ajustes, também em parte por causa desse crescimento que muda a composição porque demanda menos commodities e faz esses países terem que passar por ajustes. A gente vai ter que aprender, né, no caso, aí, também a ter estímulos, não só vindo do exterior, né, os estímulos externos que a gente teve, que foram os termos de troca, mas buscar mecanismos domésticos para crescer. Qual que são esses mecanismos? Investimento em infraestrutura, você conseguir voltar a ter uma agenda de crescimento que tenha reformas, uma agenda toda que ela não está possível de ser atingida. Basta o governo buscar e ter vontade política para poder avançar sobre ela. Eu não sou, talvez, a pessoa mais indicada para falar sobre política de investimentos, né? Mas acho que uma coisa que deveria se evitar, talvez, seja, olhando os padrões que a gente teve de outras crises, as pessoas têm que ser um pouco mais cuidadosas agora na tomada de risco, dado as incertezas que a gente tem. Então, em outros momentos, talvez a velocidade de recuperação da economia era melhor, porque a questão fiscal e outros ajustes iam mais rápidos. Como eles estão vindo mais devagar, é preciso algum cuidado. E talvez, como a gente já colocou, a questão da diversificação de ativos seja uma opção importante nesse momento no qual a gente tem menos upside, menos ganhos, talvez no mercado doméstico, e talvez no mercado externo tenha até mais ganhos nesse momento. Acho que, como o Reinaldo falou, se a gente pensar o cenário de médio prazo, dado a questão da provável volta de alguma governabilidade e algumas medidas sendo passadas no Congresso, provavelmente se você tem alguma recuperação mais à frente. A gente até mostrou aqui na apresentação que a gente acha que já no segundo semestre tem algum crescimento, se as coisas evoluírem para o lado positivo. Então, também não é para a gente achar que não tem recuperação, que a economia não volta a ajustar. Ela talvez volte a ajustar não tão rapidamente como a gente queria, mas ela vai voltar. Então, também não pode perder de olho, de luz, aí olhando mais para frente, de que também tem upsides no cenário se as coisas forem minimamente lidadas e evoluírem positivamente em termos de ajustes, né? Eu acho que é um ano que vai ter um desafio muito grande pelo lado da gestão e pelo lado também nosso, né, da análise, de tentar, né, se preparar e não ser surpreendido por movimentos inesperados. Então, uma boa parte dessa preparação é o máximo possível ter informação e entender o que está acontecendo para não tomar as decisões erradas. Então, acho que mais do que nunca, né, buscar o seu próprio gestor, a análise daquele gestor, ouvir cenários e entender os riscos e aí tomar a decisão baseada nesses riscos, né? Porque, de novo, é um cenário bastante desafiador, né? Então, é um cenário que vai demandar muita atenção de tanto nossa, da análise, quanto da gestão.